Quando um clube de futebol vai ao mercado em busca de um treinador, ele tem que buscar nomes, ou seja, os melhores treinadores disponíveis no mercado, independente das ideias de jogo dele, ou esse clube tem que ir atrás de ideias, de modelos de jogo que se assemelham a um possível projeto que existe dentro do clube. No vídeo de hoje eu vou trazer contrapontos para cada um dos lados, para a gente poder tentar entender e imaginar qual que é a melhor forma que um clube pode tomar na hora de contratar um treinador. Fala galera, Bruno Pet na área para mais um vídeo e hoje para falar sobre um tema que é até certo ponto polêmico. Recentemente no Twitter eu tive uma discussão com outros profissionais da área do futebol em relação sobre isso, se quando um clube de futebol vai atrás de um treinador, se ele tem que buscar um nome ou se ele tem que buscar ideias. E antes de mais nada eu queria lembrar que a escolha de um treinador não deve passar só pelos aspectos táticos. O foco desse vídeo vai ser sim nos aspectos táticos dentro de campo, de modelo de jogo e tudo mais. Mas um treinador ele é muito mais do que isso. Você tem que avaliar questões como o nível dos treinamentos desse treinador, se são treinamentos atualizados, se a preparação física da comissão técnica dele é boa, se ela é modernizada, se, dependendo do contexto do clube, se é um clube que depende muito de trabalhar com jovens jogadores, de trabalhar com a base, se esse treinador tem um histórico de trabalhar bem com a base, se ele tem essa característica. Se é um treinador, por exemplo, que está vindo de um outro país, de um outro continente, se ele tem um perfil de adaptação fácil a países diferentes, a culturas diferentes. E por último, mas não menos importante, se esse cara é um bom gerente de pessoas, se ele sabe gerenciar um grupo, se ele sabe liderar um grupo. Porque, acima de tudo, um treinador, ele é um líder, é um cara que tem vários subordinados, tem os analistas, tem os preparadores físicos, tem os próprios jogadores, enfim. Tem uma série de pessoas que está sendo liderada por esse cara e esse cara tem que ter uma boa capacidade, uma boa gestão dessas pessoas. Mas bom, como o foco aqui é falar do aspecto tático na escolha desse treinador, vamos voltar aqui para essa situação. E a questão é, há diferentes cases de sucesso nas duas formas, tanto quando um clube vai buscar nomes ao invés de ideias, e para os clubes que buscam ideias ao invés de nomes. A gente pode dar o exemplo aqui do próprio Barcelona, que tem uma ideia e um modelo de jogo muito bem definido e que foi um case de sucesso durante muitos anos. A atual situação do Barcelona é muito complicada, mas muito mais por questões econômicas e questões financeiras, mas o Barcelona sempre teve ali uma linha de treinadores que, por mais que tivessem as suas diferenças, tinham semelhanças na sua forma de pensar e ver futebol. Mas por outro lado, há outros cases de sucesso que também não ligam muito para modelo de jogo e continuidade e de ter um projeto de modelo de jogo dentro do clube. Por exemplo, como o Chelsea. A gente vai comparar aqui Antônio Conte com o Sarri e o Sarri com o Mourinho. São caras que pensam futebol de maneiras diferentes. E ainda assim, o Chelsea conseguiu muitos títulos recentes, porque a Premier League, Champions League, é um clube que tem o seu sucesso trabalhando dessa maneira. E algumas das justificativas de quem defende essa ideia de que você tem que ir atrás dos melhores nomes e não de ideias semelhantes são que, por exemplo, se tem um treinador muito bom dando sopa no mercado, você tem capacidade financeira de trazer esse cara, você tem que ir nele independente da forma com que ele pensa futebol, independente do modelo de jogo dele. Um outro aspecto que quem pensa dessa maneira defende é que é muito difícil encontrar treinadores semelhantes, que treinadores sempre são sempre diferentes, eles nunca são iguais entre si. E de fato, ninguém pensa igual, cada indivíduo é um indivíduo, cada um é cada um. E no próprio Brasil a gente tem exemplos de rupturas bruscas de modelo de jogo, de um treinador para outro, que deram muito certo. Como a própria passagem do Sampaoli para o Cuca no Atlético Mineiro, quando o Cuca vem com uma maneira bastante diferente do São Paulo de pensar futebol e consegue ganhar 2 títulos na temporada, 2 dos principais títulos do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. E um pouquinho mais atrás a gente pode relembrar aqui da passagem do Jorge Jesus, que chega no meio da temporada, ele vem para substituir o Abel Braga, que também, de novo, pensa futebol muito diferente do que pensa o Jorge Jesus, mas o Flamengo faz o que fez, atropela todo mundo e consegue o título da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro naquela temporada. Mas eu particularmente sou da ideia de que é possível você ter um projeto de médio e longo prazo dentro do clube, trabalhando dentro de um modelo de jogo muito bem definido e sim buscar treinadores que se assemelham
dentro desse modelo de jogo. Imagina, por exemplo, como não pode atrapalhar um possível planejamento de médio e longo prazo você ficar mudando e tendo essas rupturas bruscas de modelo de jogo dentro do seu clube. Vamos pegar, por exemplo, o setor de scouting do clube, a galera que faz o mapeamento de jogadores e que faz o mapeamento de possíveis contratações para o clube. Imagina que você tem um mesmo modelo de jogo que você pode, ao longo de uma temporada inteira ou até mais de uma temporada, fazer o acompanhamento de diversos e milhares de jogadores ao longo do mundo para tentar imaginar e ver quais são os jogadores que se encaixam mais dentro do modelo de jogo daquele clube. É claro que cada treinador vai trabalhar de uma forma diferente em uma coisinha ou outra, mas se você tem ali um norte, se você tem uma espinha dorsal do seu modelo de jogo, você já consegue fazer esse mapeamento de uma infinidade de jogadores, de um número de jogadores, um espaço amostral muito maior, para quando chegar na fase de contratações, ou seja, na janela, você já ter tudo muito mais bem encaminhado, tudo muito mais bem trabalhado, com um afunilamento dentro desse seu processo de mapeamento de jogadores já muito melhor, e isso pode te ajudar a mitigar possíveis erros de contratação, porque invariavelmente você faz contratações ao longo do seu projeto e algumas você acerta, outras você erra. Mas é claro que quanto mais você puder tentar mitigar esses erros, melhor para você. E esse método é um método muito parecido com o que faz o Monk. O Monk é um diretor de futebol, um dos mais conhecidos no mundo atualmente. O método de trabalho dele está sendo cada vez mais debatido, e tudo mais. O Sevilha fica muito em evidência, para dar aqui alguns exemplos. Foi ele que levou o Daniel Alves para o Sevilha, que foi contratado diretamente do Bahia e que foi vendido por muitos milhões de euros para o Barcelona. O próprio Rakitic também, uma contratação barata que foi vendida muito cara. O Ben Yedder, enfim, e vários outros jogadores que vieram dentro desse formato, dentro dessa captação de jogadores, dentro desse trabalho de captação e mapeamento de mercado, que se encaixavam ali dentro de um modelo de jogo, dentro de um modelo de clube, dentro de um projeto de mais longo prazo dentro do Sevilha. E assim, é claro que o treinador que está no clube, ele vai sempre participar dessa captação e dessas contratações. Mas se você está sempre mudando o treinador, está sempre mudando o modelo de jogo dentro do clube, está sempre mudando a forma daquela equipe jogar, fica muito mais difícil você ter uma continuidade nesse mapeamento, porque se você tiver uma ruptura muito grande no modelo de jogo, pode ser que aquele zagueiro que estava mapeando há 6 meses já não encaixe mais dentro do modelo de jogo do novo treinador que chegou, porque esse novo treinador tem um modelo de jogo muito diferente do anterior. Quantas vezes, por exemplo, quantas situações já não aconteceram de um clube contratar um treinador X que pede a contratação dos jogadores A, B e C, esse cara fica 6 meses no clube, vai embora e o clube fica com contratos de 3, 4 anos desses jogadores A, B e C, sem saber muito bem o que fazer, sem saber se eles vão ser utilizados ou não pelo novo treinador, e acaba onerando a folha salarial do clube. E muitas vezes eles viram ali elefantes brancos dentro do clube, o clube não consegue se negociar esse jogador, enfim. É muito mais difícil você trabalhar dessa forma do que se você tem um projeto de clube e não um projeto de um treinador que chega dentro do clube e implementa o próprio projeto. É claro que dentro do futebol o fator sorte ele vai sempre existir. Você pode ter um planejamento de médio e longo prazo, um baita projeto, e vir um outro clube que demite treinador toda hora, que tem essas rupturas de modelo de jogo com mais frequência e vir e ganhar tudo, faz parte do futebol. Mas como eu falei, isso é a minha opinião. Tem gente muito boa e muito capacitada que pensa diferente de mim, e tudo bem, porque não tem certo e não tem errado no futebol. Há sim diferentes maneiras de você pensar e de você imaginar o que é o clube ideal, o futebol ideal para você. Mas agora eu queria ouvir de você. O que você acha? Qual é a melhor maneira que você identifica que um clube tem que ir ao mercado atrás de um treinador? É indo em busca de nomes dos melhores que estão no mercado, ou é definindo um modelo, definindo um perfil e indo atrás desse perfil, tentando ali fugir o mínimo possível do que você pensa e do que você quer dentro do seu clube? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, que a gente vai poder trocar uma ideia bastante legal sobre esse assunto.